Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais alguns minutos de reflexão que acontecem semanalmente no canal do Instituto Espírita Amigo Germano. O assunto de hoje, como não poderia deixar de ser, está relacionado com tudo isso que está acontecendo não só no nosso país, mas no planeta inteiro. É um momento de muita tristeza, é um momento de muita agonia, mas também é um momento em que devemos ter muita esperança, porque de toda essa situação ruim que está acontecendo, com certeza virão coisas muito melhores por aí. O que nós precisamos é ter uma compreensão disso, e essa compreensão nós conseguimos principalmente nos livros da doutrina espírita, que nos ensinam, então, o porquê estamos aqui, né, e qual é o nosso objetivo, que é o nosso desenvolvimento espiritual. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem algo sobre esse assunto que está relacionado então com bem-aventurados os aflitos, e que os mentores espirituais nos falam da importância de nós passarmos por dificuldades, da importância de nós passarmos por provas. Para quê? Porque todas essas provas, sejam elas difíceis, sejam elas mais fáceis, nos ajudam no nosso desenvolvimento intelectual, no nosso desenvolvimento moral e, consequentemente, no nosso desenvolvimento espiritual. E por isso, sabendo de todos os conceitos da doutrina espírita, das reencarnações, tantas reencarnações que nós temos, de nós, espíritos em evolução, passamos por tantas dificuldades, passamos por tantos erros, e que agora nós temos uma oportunidade ainda muito maior de repararmos tudo isso através dessa grande possibilidade que todos nós estamos tendo, que é estar no planeta nesse momento em que está acontecendo essa pandemia. E o que nós precisamos, o que o capítulo 5, e na verdade não só o capítulo 5, mas todo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, é que nós precisamos aprender a viver e conviver com situações difíceis, exatamente para que nós possamos aprender, né? E então um dos mentores diz nesse capítulo, né, que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo em que ele encare a vida terrena. Então, nós, sabendo de tudo isso, né, que nós estamos aqui para passar por esses momentos e que eles são muito importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento, nós temos que aproveitar, mesmo que esteja nos trazendo muito sofrimento, mas precisamos aprender através da leitura, através dos bons pensamentos, né? Ajudar a melhorar no nosso planeta. Bom, esse momento que nós estamos passando, ele, de certa forma, já foi falado, né? Então, na Gênese, que também foi escrita pelo Allan Kardec em 1868, lá tem o capítulo 18, que fala exclusivamente sobre isso, os tempos chegados. Então, todos nós sabemos que nós vivíamos num planeta de provas e expiações, e que, como toda lei natural, ele precisa se desenvolver, né? Então, para um planeta de regeneração. Mas para chegar até um planeta de regeneração, precisa de melhorias, e essas melhorias estão relacionadas, então, com a transição, que sai do planeta de provas e expiações para um planeta de transição. E, então, nesse capítulo, muito interessante, que todos deveriam ler, tem uma frase bem importante que diz, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Quer dizer, isso é dito desde lá do Antigo Testamento até o Allan Kardec, que vem nos falando, então, através dos mentores espirituais.
E para a gente dar continuidade para o assunto, eu gostaria de falar um pouquinho só do primeiro capítulo desse livro novo que foi lançado em janeiro, do Divaldo Franco, que fala, então o título é No Rumo do Mundo de Regeneração. E quem ditou esse livro foi o espírito Manuel Filomena de Miranda. E ele começa, então, contando, bem no início do livro, o porquê que tudo isso está acontecendo. Na verdade, ele não fala no que está acontecendo, ele fala o porquê que precisa acontecer. Né? Então, ele fala que no mundo inteiro, no planeta inteiro, grupos de espíritos superiores estão se reunindo para tomar determinadas atitudes para que o nosso planeta finalmente consiga passar dessa transição de uma forma mais rápida, né? E então, nessas reuniões, eles comentam sobre as dificuldades que estão sendo enfrentadas para que o planeta passe por isso, né? Então, eles comentam, por exemplo, que desde séculos que existem guerras propriamente ditas, mas eles não falam somente, ou melhor, eles não se referem somente às guerras propriamente dito, mas sim às guerras que são travadas por todos nós diariamente, principalmente com as novas tecnologias, né? Então, nós temos tecnologias que são, na verdade, muito superiores ao momento em que nós estamos vivendo agora, e nós não sabemos usar essas novas tecnologias, porque nós ainda estamos naquela primitividade de guerrear. Então, as pessoas ficam fazendo fofoca, mandando informações erradas, brigando entre si, né? Seja por qual motivo, e tudo isso, né, faz, então, com que é como se fossem pequenas guerras que, na soma total, acaba sendo uma guerra, né, entre os povos no planeta. E eles falam, então, que o espírito do Manuel Filomeno de Miranda comenta que nessas reuniões eles relatam muito sobre grupos ou legiões de espíritos desencarnados que estão reunidos com espíritos encarnados e que eles estão, então, nessa perfeita união porque eles são inimigos de Jesus. E eles não querem, então, que se estabeleça no nosso planeta a paz e o amor tão recomendados por Jesus. E por isso eles ficam, então, trabalhando nos povos, nas pessoas que são mais fracas, né? E que não conseguem ainda, então, ou têm dificuldade para refletir sobre o que é melhor para o nosso planeta. Então, estimulam os jovens, por exemplo, para o uso de droga, nos estimulam a todos nós para o materialismo exagerado, no sentido de que nós precisamos sempre consumir, 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 e nesse consumo desenfreado, nós acabamos esquecendo das nossas famílias, nós acabamos esquecendo da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, de ver o outro como irmão, né? De sermos seres mais empáticos, menos egoístas, porque nós estamos envolvidos na compra, né? No materialismo, no ter e não no ser. E uma das características principais, ou um dos objetivos principais desses grupos, então, é destruir as famílias, né, destruir a educação, e isso é uma coisa que a gente está vendo muito, e a saúde, no sentido do que? Influenciar as pessoas para que elas tenham muita depressão, muita bipolaridade, todas essas doenças mentais que aparecem, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes são estimuladas por esse tipo de espírito, muito suicídio, por exemplo, né? Eles comentam também sobre a libertinagem e a sexolatria. Então, a gente vê muitas vezes, né, nos noticiários aqueles grupos que ficam fazendo coisas horríveis por aí e que, na verdade, estão se deixando influenciar o máximo possível, né?
Lógico, eles falam então sobre o roubo e os crimes políticos, que isso é uma coisa que acompanha o mundo desde que o mundo é mundo, não é nada, nenhuma novidade para nós, né? E tem um momento que eu achei muito interessante em que eles comentam sobre as universidades, né? Então, olhem só, eu não vou falar toda a frase, mas para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, ele diz: as universidades, negando a finalidade para a qual foram edificadas, sendo dominadas por políticos insanos, desviavam a juventude, pontinhos, pontinhos, né? Quem tiver curiosidade, então, por favor, leia no livro. Mas vejam que tudo isso, né, e muito mais que eles descrevem no capítulo do livro, nos leva a refletir de como nós precisamos tomar atenção, quer dizer, como nós precisamos atentar para tudo o que está acontecendo e como nós podemos e devemos, então, nos modificar. Bom, então, eles falando sobre tudo isso, né, eles terminam esse capítulo dizendo, né, que sentia-se no ar em toda parte que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado a uma situação insustentável. E vejam, essa reunião que eles fizeram não é recente, isso foi em setembro de 2019. E nesse momento, eles já sabiam da epidemia, não da pandemia, mas eles sabiam da epidemia, né? E eles, então, por isso se reuniram e sabiam que muitas coisas iriam acontecer, né? E aí eles finalizam o capítulo dizendo, né, estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas escrituras e confirmados pelos imortais. Então, falando, né, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né, Moisés já falava várias coisas e outros personagens, e depois os imortais, então, através de Allan Kardec, na Gênese, vem falando, então, sobre coisas que deveriam acontecer. Não só na Gênese, mas a gente vê muito também no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, e aqui, então, é uma situação muito interessante em que inicia o capítulo 1, né? E o capítulo 1 tem o título, então, de Os Clarins Anunciadores. E eu vou ler bem rapidinho o início do capítulo, para que a gente não perca nenhuma informação. Então, de nossa comunidade, então eles estavam, logicamente, fora da Terra, né, observando o que estava acontecendo no planeta. E Manuel Filomeno de Miranda falava, então, de nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Em volta, a regular a distância, podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei, na pujança de sua luz, tentar vencer a pesada camada que se lhe assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestades. Uma vez ou outra, também observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes em dança macabra e trovões ensurdecedores, sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta, em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. Após verdadeiros vendavais que arrebatavam as massas escuras, podia-se ver algo da natureza exuberante do orbe terrestre volteando em torno do seu eixo e do Sol. Então, depois disso, eles viam, né, como se fosse o Sol que podia aparecer, porque os mentores espirituais fizeram, então, aquela tempestade para limpar um pouco o planeta, né, e assim eles conseguiram ver
o sol que finalmente conseguia limpar um pouco de toda aquela atmosfera negativa. Agora a gente se pergunta o porquê que isso acontecia, né? E aí eles dizem, quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. E lógico, então, que nós precisamos muito refletir sobre isso, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos e como nós podemos melhorar ainda mais o planeta. Né? Então, terminando esse capítulo, eles dizem: a Mãe Terra, com os seus filhos em sofrimento, iria passar por uma rude provação, qual ocorrera em épocas transatas, sentindo no seio o clamor das multidões alcançadas pela enfermidade implacável que deveria convidar os seus habitantes a repensarem a respeito das questões transcendentes da existência orgânica. Então, tudo isso que nós estamos passando, tudo isso já estava planejado, deveria acontecer. O que nós precisamos fazer agora? Nos enchermos de energia de Deus e ajudarmos para que o nosso planeta chegue mais rápido no objetivo de evoluir. Então, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos os motivos de resignação. E esses motivos de resignação nós conseguimos compreender muito bem agora, porque nós temos um passado de coisas erradas que nós fizemos e de coisas erradas que nós fizemos agora. Mas, quando nós nos vemos numa situação como essa, nós podemos então pensar em tudo que nós podemos fazer, né? No que nós podemos fazer em termos de mudança de comportamento, de nos manifestarmos com orações, de produzirmos mais caridade, e a caridade que eu estou falando também está relacionada com doações, por exemplo, de alimentos, porque esse é um momento muito difícil. Todos nós sabemos que é um momento que tem muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas famílias passando fome, e muitas vezes nós temos alimento suficiente em casa. Mas é também o momento em que Jesus nos chama para que nós perdoemos aqueles que nós achamos que nos fizeram muitas coisas erradas. É o momento em que nós precisamos aprender, então, a olhar o ser humano com mais empatia, a olhar para as pessoas como irmãos, como verdadeiros irmãos que somos, né? E não olhar para as pessoas muitas vezes como um inimigo que está ao nosso lado. Nesse capítulo, os mentores dizem que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. E isso é uma chamada, então, para que nós mudemos a nossa condição, para que, então, nós possamos passar por essas provas com muito mais facilidade. E para finalizar, nesse capítulo, Jesus dizia: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, né? Então, os mentores falam que Jesus aponta a compensação que não há de ter os que sofrem, a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como um prelúdio de cura. Então, é uma oportunidade que nós temos para curar a nossa alma, né? De tantas coisas que nós fizemos errados em encarnações pregressas. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Embora nós estivéssemos num patamar mais primitivo, né,
mas como seres humanos nós sabemos ver a diferença entre certo e errado. E nós utilizamos, então, muitas vezes mal o nosso livre-arbítrio. E agora nós estamos tendo uma excelente oportunidade, então, para refazer tudo isso. E então eles dizem que suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Vejam que beleza, né? Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus reduzir a vossa dívida, permitindo que saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Mais uma vez, né? Nós estamos com uma oportunidade gigantesca e vamos aproveitar então essa oportunidade, né? E eu queria finalizar com essa frase dos mentores que dizem: aquele que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Olha quanta coisa nós podemos fazer para chegar a esse momento, né? E Jesus, né? O nosso mentor, o nosso professor diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E como que a gente pode aliviar tudo isso? Como que eu já tinha comentado com vocês, né? Vamos pensar, amigos, em amar mais, em perdoar mais, em ser menos egoístas, em olharmos para as pessoas sem julgar, em sermos mais tolerantes, enfim, em nos preocuparmos mais com todos os seres que estão na Terra, em ajudarmos a melhorar o nosso planeta, a contribuirmos com o nosso meio ambiente, a contribuirmos em melhorar a vida de cada ser, seja emitindo bons pensamentos para essas pessoas, seja encontrando e dizendo, me perdoa, ou perdoando. Tem tantas coisas que nós podemos fazer e esse é um maravilhoso momento em que nós nos encontramos aqui e que nós podemos simplesmente com essa maravilhosa oportunidade vencer e quem sabe evoluir vários degraus, mas isso fica a critério de cada um, porque afinal nós temos o nosso livre-arbítrio. Fiquem com Deus e que essa semana seja uma semana muito especial para todos nós, que todos nós possamos refletir muito sobre o que nós queremos. E eu tenho certeza que todos pensarão, nós queremos um mundo melhor. Que assim seja.